vou convidar a todos e todas a abrirmos a nossa Bíblia em Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12. Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12. Está todo mundo me ouvindo bem? Todos me ouvem bem? Amém, amém. Então tudo bem. Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12. O que ninguém viu. O título da minha mensagem é O que ninguém viu. Acompanhem comigo aí. Vamos pedir que Deus nos dê esse momento gostoso de devoção profunda em sua presença. Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12. Vamos fazer a leitura, meus amados. Diz assim a palavra de Deus, o versículo 1. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. E logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado, no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, Pai Santo, queremos também enxergar coisas que jamais vimos nessa noite. Queremos concentrar o nosso olhar nesse texto, Senhor, e ter visões da glória de Deus. E ver, ó Deus, quem somos e o que Tu és, e ver o que o Senhor pode fazer em nosso coração. Eu peço que seja assim, Senhor, que todos tenham os olhos espirituais abertos nessa noite, a partir de mim, as nossas visões sejam chamadas à Tua presença e vejamos no Filho do Homem o poder de perdoar pecados, que cura e transforma a alma, em nome de Jesus. Amém. O que ninguém viu. Meus amados irmãos, esse texto é por demais rico, tem muita informação, muito conteúdo. Eu não quero jamais cansar os irmãos, nem seria possível nessa noite a gente falar sobre tudo que tem aqui. Então eu decidi tratar desse texto por uma perspectiva diferente. Eu queria apenas que você olhasse comigo e percebesse que Jesus, no começo do Evangelho de Marcos, já está bastante atarefado. Versículo 1 nos diz que ele chega agora na cidade de Cafarnaum. Ele tinha chegado, ele estava retornando de uma grande viagem missionária, uma caravana evangelística que ele fez, como nos diz Marcos, versículo 38, aí, capítulo 1, versículo 38 e o 39 também. Jesus foi pela Galileia inteira, por aquela região, pregando nas sinagogas, expulsando demônios.
mostrando que o reino de Deus tinha chegado. Agora ele volta para essa cidade, Cafarnaum, que ele toma como se fosse seu quartel-general, de onde ele faz diversas incursões, pregando o evangelho do reino. Nós o encontramos em casa, não sabemos que casa é essa, se Jesus tinha alugado temporariamente, se era a casa de Maria e dos seus irmãos, se era a casa de Pedro ou de algum outro amigo. Jesus está em casa, era a casa dele. E a casa de Jesus, por interessante que seja, nós vemos aqui que sempre recebe visita, sempre cabe gente na casa de Jesus. É isso que o texto nos informa. Mas algo diferente acontece aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, e eu queria chamar a sua atenção nessa noite. Um dos ensinos centrais desse texto, dentre vários que a gente poderia retirar, é que Jesus vê no ser humano o que ninguém vê e faz o que ninguém jamais viu. Eu quero demonstrar nessa noite que esse texto nos ensina essa verdade maravilhosa. Jesus vê no ser humano, vê em você, vê em mim, vê em todos nós, o que ninguém vê. Só Jesus vê. Mas ele também faz o que ninguém jamais viu. Nessa noite eu quero lançar 3 perspectivas. Olhe comigo. Olhe através desse olhar, por esse ponto de vista, como Jesus vê o coração do homem, como Jesus faz no homem o que ninguém jamais viu antes. Em primeiro lugar, Jesus vê todo tipo de pessoas. A primeira perspectiva se apresenta no versículo 2. O texto começa dizendo muitos. Muitos se reuniram ali. Glória a Deus. Segura Jesus. Versículo 2 começa assim tão bombástico como o nosso som nessa noite. Muitos se reuniram ali. Todos ouviram tão altissonante, tão alto, tão audível as novas de Jesus, que aquele homem que estava por toda a Galileia pregando, expulsando demônios, fazendo milagres, ele tinha chegado ali, em Cafarnaum. No momento que todo mundo soube disso, as multidões, diz o versículo 4, multidões a ponto das pessoas se enfileirarem, se aglomerarem e causarem a impossibilidade de se entrar na casa onde Jesus estava. É isso que nos diz o versículo 4. Não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão. Então, Jesus está vendo todo tipo de pessoas, e o primeiro grupo de pessoas que eu queria que você notasse nessa noite é justamente esse. Jesus enxerga as multidões. As multidões, como diz um comentarista bíblico, Jesus tem esse poder de atração, atrai todo tipo de pessoa para ele, atrai multidões. E nessas multidões, Jesus vê um fenômeno, vê um tipo de atitude, é que a multidão fecha a porta da casa. É tanta gente aglomerada que espera, que quer ver essa novidade, que quer saber quem é esse Jesus, que aquela pequena casa ali do tempo de Jesus fica totalmente congestionada. Ninguém entra e ninguém sai, não tem mais espaço. As ruas estão totalmente fechadas, porque a multidão fecha a porta, a multidão bloqueia o caminho até Jesus e impedia a entrada. Então veja, num primeiro momento aqui comigo, que Jesus enxerga a multidão, e eu queria que você notasse o lado perigoso da multidão. Por diversas vezes, meu irmão, minha irmã, presta atenção aqui comigo, a multidão se apresenta perigosa, porque nós vemos no narrar dos evangelhos, não uma nem 2 vezes, mas várias vezes a multidão é um empecilho para as pessoas que querem chegar até Jesus. Acontece aqui, nós vamos ver já um grupo de amigos que não pode entrar na casa de Jesus, se aproximar de Jesus, porque a multidão impede. Mas nós vemos, por exemplo, no caso do cego Bartimeu, que estava na estrada de Jericó, clamando, e a multidão manda o cego silenciar. Fica calado, Bartimeu. Cala a boca, para de importunar.
A multidão que se volta e atrapalha pessoas de chegarem a Jesus. Você também pode lembrar comigo do publicano Zaqueu, que queria muito ver quem era Jesus, chegar até Jesus, mas a multidão não deixava o pequenino Zaqueu chegar nesse Jesus, de maneira que ele teve que subir numa árvore, para ver se ele ganhava campo de visão. Primeira coisa que eu queria que você notasse comigo, meu irmão, é que a multidão pode se aproximar de Jesus, mas a multidão também afasta muita gente de Jesus. Tome cuidado com as multidões. Tome cuidado quando nós estamos inseridos nas multidões. Nessa noite nós fazemos parte de uma multidão que se apresenta, que se aproxima de Jesus. Mas existem diversos tipos de multidões. Nós estamos numa era em que nós aclamamos quem atrai multidão para si mesmo. E a multidão é muito perigosa. Várias vezes na Escritura, repito para você, as multidões são fatores que afastam as pessoas de Jesus, que impedem pessoas de chegar a Jesus. Quem nas redes sociais não sonha em alcançar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 seguidores? Agora sim eu tenho status, agora sim eu causo impressão, eu sou alguém. Tenha cuidado, meu irmão, tenha cuidado, minha irmã, principalmente se você ainda está na idade da adolescência, onde essas coisas ocupam mais a admiração. Toda multidão é perigosa. Não é porque você tem 3.000 seguidores, que você tem 5.000 seguidores, que você é necessariamente uma pessoa de sucesso importante, ou que as pessoas estão notando você. Toda multidão não deixa de ser uma bolha. É só um pedaço da sociedade. Enquanto estão se enganando com as multidões, afastando o coração de Jesus por causa das multidões. É uma riqueza esse texto, meus irmãos. Eu fico assim, querendo me alongar. Só mais um ponto aqui. Tenha cuidado com a multidão, principalmente nessa era das redes sociais. Muitas pessoas estão buscando falso consolo, falsas impressões de si mesmo. Estão seguindo posicionamentos errados, mas elas sabem que se postarem uma foto, vão no mesmo instante ganhar 500 curtidas. E aí, elas se sentem melhores. Ou que um pensamento seu vai ecoar e no mesmo instante, pelo arregimentar das pessoas, pelas curtidas, pelos comentários, ela vai sentir aquela sensação, aquele pensamento reforçado sobre o que ela está dizendo, quando na verdade isso não quer dizer nada. As multidões são muito inconstantes. As multidões são perigosas. A mesma multidão que diz Hosana ao que vem em nome de... Hosana ao filho de Davi, o que vem em nome do Senhor, é a mesma multidão que no momento seguinte diz, crucifica-o, queremos Barrabás. Portanto, eu e você vamos ter muito cuidado com as multidões. Mas não apenas isso, meu irmão. A multidão também é composta de uma quantidade imensa, mista de pessoas. Na multidão nós temos todos os tipos de seres humanos. Nas multidões nós temos pessoas que se aproximam de Jesus com um coração sincero, é verdade. Que querem ouvir de Jesus. Que tinham pessoas naquela manhã, diante daquele culto que Jesus estava produzindo, estava proporcionando, que estavam ali de fato desesperadas, que queriam ouvir as palavras do Mestre. Mas na mesma multidão existem pessoas curiosas apenas. Estão apenas querendo se inteirar das últimas informações. Por isso, meu irmão, minha irmã, o primeiro grupo que Jesus enxerga são as multidões. E nós precisamos ter cuidado para saber quem nós somos no meio da multidão. Mas não apenas isso, o segundo grupo é identificado por Jesus. Jesus também vê no versículo 3 agora que lhe trouxeram, acompanhe comigo aí o versículo 3, trouxeram-lhe então um paralítico.
O segundo grupo de pessoas são pessoas doentes. Esse homem que foi trazido a Jesus era paralítico. Jesus vê um homem doente do corpo e da alma. Esse homem era aleijado, estava desanimado com a vida. Nós não sabemos de fato, o texto parece nos sugerir que havia alguma ligação espiritual da sua doença física com o seu estado interior, com a sua alma. Mas aquele homem está varrido, esmagado pela dor e pela culpa. O segundo grupo de pessoas que Jesus vê são pessoas doentes. Pessoas doentes se apresentam diante de Jesus. Ou melhor, pessoas doentes precisam ser apresentadas diante de Jesus. Aquele paralítico, você conhece essa história, foi descido à presença de Jesus. Ele não tinha forças por ele mesmo para se apresentar diante de Jesus. Ele estava parado, estava totalmente imobilizado pela sua culpa, pelos seus pecados. E talvez seja a sua situação hoje, à noite. Quantas pessoas estão doentes se aproximando de Jesus e precisam de amigos que identifiquem a sua doença, que percebam a sua fragilidade e ajudem essa pessoa a chegar a Jesus. Pessoas doentes ficam paralisadas, meus irmãos, no interior das nossas igrejas. E a igreja de Deus precisa estar atenta a esse grupo de pessoas. Essas pessoas ficam paralisadas como este homem, a ponto de nem mesmo falarem da sua dor, nem mesmo falarem do seu estado de alma, não falam para ninguém, estão com uma angústia profunda, uma decepção, uma frustração. Eu me frustrei com a igreja, ninguém olha para mim. A função dos amigos, do corpo de Cristo, que é chamado de irmãos, é observar o estado dessas pessoas doentes, porque elas precisam desesperadamente de alguém que as faça chegar a Jesus. E talvez essa pessoa doente seja você. Terceiro grupo que Jesus identifica é esse grupo que está ali do lado, que carrega pessoas. Esses 4 homens, diz o versículo 3, estavam carregando esse amigo. Eram 5, um deles era paralítico, mas tinham 4 pessoas que enfrentam a situação e carregam esse homem doente até Jesus. Jesus vê então 4 homens que se esforçam para trazer um paralítico aos seus pés, e o terceiro grupo de pessoas que se apresenta diante de Jesus são aqueles carregadores de almas. Pessoas que são verdadeiras amigas. Gente, meus irmãos, como nós precisamos de gente assim. Não despreze a importância de um bom amigo. Não despreze. Porque na hora da sua dificuldade vai ser o verdadeiro amigo que vai carregar você até Jesus. Esse paralítico perdeu todos os movimentos, mas pela graça de Deus, Deus conservou na sua vida 4 pessoas, para pegar nos 4 pontos da sua maca, da sua cama, e o levarem a Jesus. Não despreze a importância de um amigo. Um verdadeiro amigo é esse que carrega você até Jesus. O verdadeiro amigo é aquele que percebe como está a dor da sua alma, que diz para você que entende as suas doenças, mas não deixa de levar você para Jesus. Você precisa ser amigo a ponto de encarar a pessoa que está doente, o seu amigo que está doente, e levá-lo a Jesus. Porque muitas pessoas estão doentes e não querem reconhecer o seu estado de fragilidade. O verdadeiro amigo sabe que a doença nem sempre vai ser uma coisa confortável, nem sempre vai ser uma coisa bonita, mas não se esquiva de apresentar o paralítico a Jesus, ainda que isso seja no meio constrangedor de uma multidão. Você tem sido um verdadeiro amigo para as pessoas que estão ao seu lado, para o seu amigo? O verdadeiro amigo conhece o coração do outro e não passa a mão na cabeça dos seus pecados, na sua cabeça enquanto ele está em pecado. Nós precisamos de pessoas que carreguem as outras, amigos que carreguem os outros até Jesus, mesmo que você não possa, e nem que você queira, mas eu vou te levar para Jesus.
Ele vai ajudar você. E o quarto grupo de pessoas, meus irmãos, se apresenta no versículo 6. Jesus também vê outro tipo de pessoas, diz o versículo 6, que havia um grupo especial ali naquela noite. Alguns escribas estavam sentados ali, é um grupo que chega cedo, né? Estavam sentados na casa, então a multidão se atrasou, não conseguiu entrar, tem gente que ficou fora, teve gente que só acompanhou pelo radinho lá, programa Não Temas, 12 horas agora, não temas. Mas esse grupo não. Eles estavam ali, sentados, talvez nos pés de Jesus. Todo mundo anotando ali. Fazendo o que? Diz aqui o versículo 6, meu irmão. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração, como ele se atreve a falar assim? Jesus vê um quarto grupo de pessoas que se apresenta diante dele. São esses críticos que tinham vindo para vigiá-lo, para contradizê-lo. É muito provável que naquela altura Jesus já estivesse criando um escândalo. O Sinédrio, que era o alto tribunal, o Supremo Tribunal dos Judeus, responsável pela guarda da lei, provavelmente enviou para Cafarnaum esse grupo, essa comissão de inquérito, essa comissão investigadora, para saber quem era esse novo rabi, quem era esse novo mestre, que estava fazendo um auê na Galileia. Aqueles homens chegam cedo, estão olhando Jesus, mas eles estão olhando com um olhar pré-concebido para Jesus. Eles já têm um veredito no seu coração, eles já vão com um olhar viciado para Jesus. Eles já vão com o sinal vermelho ligado. Esses homens são críticos, porque eles percebem os movimentos desse homem e criticam. E fazem os seus arrazoados a partir do que eles constatam imediatamente. Ou seja, existe também um quarto grupo nefasto que se apresenta, que está aqui no nosso meio, não digo, e não posso identificá-lo, mas foi Jesus Cristo que disse que no meio do trigo sempre haverá também o joio. Mas não se engane, meu irmão, nós também podemos cair nessa atitude errada, esse quarto grupo. Nós podemos nutrir atitudes críticas com pessoas, com irmãos. E quantas vezes a gente faz isso? Hoje é o dia em que o pastor Vitor vai pregar, ou o Harrison vai pregar, ou o Weber vai pregar, ou outra pessoa. Não é pastor, aliás, só o pastor Vitor. Então, não é o pastor Pedro. Então você já está armado, você já está preconcebido. Eu já sei até como é que o Harrison prega. Então tem ali aquele momento, depois ele faz uma dancinha para um lado, depois... Você não dá chance, você já está armado. A gente age assim o tempo todo com as pessoas. Nós não damos chance, na nossa criticidade, de haver novidade, de haver diferença, de Jesus agir através do dia a dia, da vida das pessoas. Portanto, nós temos 4 grupos. Jesus enxerga esses 4 grupos e a pergunta é inevitável: que tipo de pessoa você tem sido diante de Jesus? Você está apenas perdido na multidão que se reúne aqui? Os nossos irmãos da Castelo Forte, você é aquele que acha muito bonito, interessante, eu vou até para ver como é que é, eu vou ficar aqui, até sou membro da igreja, mas vou ficar aqui só olhando, vamos ver se vai dar certo mesmo, sei não se vai. É aquele que tem muito prazer de ouvir, eu acho muito bonito o pastor Pedro pregando, mas fazer... Ou talvez você seja esse doente, você esteja doente, e nem sabe que está doente, precisando que alguém te carregue, alguém te traga, alguém te chame mais uma vez para Jesus. Talvez você seja esse carregador, essa pessoa que está vibrante, que está entendendo glória a Deus, que continua, que estimula pessoas. Está difícil, a situação não está boa, a igreja não está 100%, mas vamos em frente. Vamos continuando. Ou você pode ser, eu posso ser, esse crítico. Fica só com um papelzinho anotando, eu quero ver onde é que ele vai escorregar.
Quero ver qual vai ser o... esse aqui não. Peguei você agora. Que tipo de pessoa você é diante de Jesus? Segunda perspectiva, meu irmão, continua a partir desse mesmo pensamento, desse ensino. Jesus agora vê o íntimo de todas as pessoas. Jesus não apenas enxerga os tipos, Jesus tem um olhar prescrutante que entra, que invade, que conhece cada um de nós. E veja só o primeiro grupo de pessoas. Jesus, no versículo 5, nos diz aqui a palavra de Deus: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. O que foi que aconteceu ali? Aconteceu algo inesperado que só Jesus viu. Eu vou narrar de novo a história, mas você conhece. Esses homens, quando quiseram ir para a presença de Jesus, encontraram um bloqueio de uma grande multidão. E o que fazer agora? Nós temos o nosso amigo, ele é paralítico, ele está sofrendo, ele precisa encontrar Jesus. Eles tinham a fé no coração: se a gente ao menos colocar ele lá diante de Jesus, algo vai acontecer. E o que a gente vai fazer? Vamos deixar para uma outra oportunidade, né? Ano que vem, quem sabe, Jesus volta aqui de novo para Cafarnaum. A gente compra o ingresso mais cedo. Não. Esses homens não param na primeira dificuldade, eles não se quedam diante do primeiro obstáculo. Jesus viu isso. Jesus viu que esses homens têm iniciativa. Eles veem que a porta está fechada pela multidão, mas a porta não é o único acesso para Jesus. Vamos ver pela janela, não dá para passar o homem pela janela. É muito pequenininha. E aquelas casas do tempo de Jesus eram casas um pouco diferentes, talvez muito parecidas com as nossas casas de pau a pique aqui do Nordeste. O telhado era construído, a gente tem paredes de alvenaria, né, uma casa bem pequenininha, simples, uma portinha. A porta já dava na rua, quase não tinha calçada ali, não tinha varanda, era a portinha da casa do pobre, era assim. E o telhado das casas era feito com várias vigas de madeira, afastadas 1 metro da outra. E aí o telhado que se diz aqui, meus queridos, era feito de uma mistura de barro com palha, ou barro com galhos, com folhas, que secava e ganhava forma, ganhava força ali. De maneira que até crescia plantas no telhado da pessoa. As pessoas usavam escadas mesmo. Quem tinha dinheiro construía de pedra. Quem não, usava aquela escadinha de madeira mesmo, de ripa de madeira, né? Amarrada. Subia ali para o telhado, pegava um fresquinho ali, né? É o tataravô da nossa cadeira ali na calçada, né? Que a gente tem aqui no Nordeste até hoje. As pessoas que ficam ali conversando. Pois bem, esses homens tiveram essa ideia: vamos pegar essa escada então, vamos acessar aqui a parte de cima da casa. Como tinha um espaço de 1 metro entre uma viga e outra, não era difícil quebrar o telhado. Eles bateram ali, quebraram o barro do telhado, abriram um espaço ali exatamente. Opa, onde é que Jesus está? Está aqui. Quebraram, também não era difícil depois restaurar, era só botar barro e folha e palha de novo. E desceram o seu amigo diante de Jesus. Esses homens apresentam iniciativa. Jesus vê também união. Jesus percebe a união nos amigos, nos filhos de Deus, na igreja de Deus. Precisamos de união, meus irmãos. Aqueles homens diante das barreiras agem de maneira coordenada. Cada um pega uma corda, cada um amarra numa ponta e fica responsável por um ponto, mas descem um homem na presença de Jesus. Jesus também viu perseverança. Eles agem em conjunto, agem em cooperação. Eles tinham fé. E quando Jesus viu a fé daqueles 5 homens, os 4 que fizeram tudo isso para descer o homem, o paralítico, Jesus diz para aquele homem: filho, perdoados estão os teus pecados. Eu concordo com um dos comentaristas aqui. Certamente Jesus deu um sorriso de satisfação quando viu aquela coisa totalmente diferente. Epa, o que é isso? O dono da casa ali, epa, estão quebrando meu telhado, que história é essa? Quem é que vai pagar? Mas era um ato de coragem, de fé,
Porque quem tem fé, meus irmãos, não vê barreira para levar pessoas a Jesus. Mas Jesus também vê o íntimo de outro tipo de pessoas. Quando isso acontece, você sabe, você já viu esse texto, existe aquele grupo que estava ali pertinho de Jesus que começa a olhar com estranhamento. Epa! Que história é essa aqui? Perdoados estão os teus pecados? Mas que história é essa? Eles começam a pensar no seu coração, talvez como você está fazendo aí, no sentido de conversar com a mente. Todo mundo conversa, faz pensamentos silenciosos. Eles estavam ali pensando com eles mesmos, que história é essa? Como é que uma pessoa se atreve a falar assim? Porque, meus irmãos, diferente da fé daqueles homens, a fé desses judeus aqui, muito estudados na lei, é que não se tinha a capacidade de perdão a partir do ser humano. O ser humano não tinha capacidade de perdoar pecados. Somente Deus era uma pessoa, um ser capaz de perdoar pecados. E essa visão e essa fé não está errada de fato não, meus irmãos. Só Deus tem poder para perdoar pecados. É dele que vem o perdão dos pecados. Eu e você perdoamos o outro por extensão, por decisão. Mas é Deus que constitui o perdão dos pecados, que faz a retirada da culpa e dá a sensação de paz na alma. Só Deus pode dizer isso. Num certo sentido eles estão certos, mas em outro sentido, o seu conhecimento teológico, as suas pressuposições, a sua crítica, o seu mau olhar, a sua incapacidade de se deixar surpreender pela graça de Deus, os impediu de notar que ali não estava apenas um homem, não. Estava o cumprimento das profecias de Daniel, capítulo 7, de Isaías, que Deus tinha se tornado homem, estava ali, naquele momento, iniciando uma nova geração, uma nova era na vida daquele homem, daquela geração também. Era o Messias que estava diante deles. Mas essa possibilidade eles não aceitavam no coração. Eles começam a dizer, que blasfêmia é essa que ele está dizendo? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? O pecado por uma blasfêmia era punido com lapidação. A pessoa era convidada a se retirar para fora da cidade. Cada um com a pedra apedrejava o indivíduo blasfemo até a morte. É isso que esses homens estão maquinando já na sua mente. Eles não se comovem pelo ato da amizade grandiosa daqueles homens, da fé. Eles não veem isso. Só Jesus via o que estava acontecendo ali. Mas Jesus também viu o que estava acontecendo no coração dessa gente perversa. De maneira que Jesus dirige para eles uma terrível, uma pesada repreensão. Diz o versículo 8, Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes, por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Mais uma vez, meus irmãos, a pergunta é inevitável para nós. Que coisas Jesus pode ver hoje no seu coração? Ninguém pode se esconder da presença de Deus. Deus vê exatamente quais são as pulsões, quais são as pretensões do seu coração. Não adianta fugir. Jesus vê você do jeito que você é. Quem é você hoje diante de Jesus? Essa pergunta é muito séria, meus irmãos. Quando eu escuto essa palavra de Jesus, eu tremo atrás aqui desse móvel. Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Você acha que porque ninguém está vendo o que você está pensando, que você vai passar liso? Você acha que porque ninguém está vendo a mentira, o rancor, a cobiça, a avareza, a vaidade, você acha mesmo que você vai conseguir passar ileso
Jesus vê a intimidade de todas as pessoas. Ninguém vai passar ileso diante de Jesus. Eu e você deveríamos cair de joelhos diante dessa pergunta de Jesus. Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é que você está pensando, meu irmão? O que é que você está pensando, minha irmã? Sobre quem você tem pensado? De que maneira você está pensando? Jesus nunca foi leviano com o pecado, nunca tratou o pecado como se fosse uma besteira. Ai daquele que disser do seu irmão, raca, tolo, porque será réu do inferno. É com esse grau de seriedade que Jesus trata qualquer pecado. Não trate o pecado como se fosse uma coisa besta, simples, porque não é. O que está povoando o seu coração? Terceiro lugar, terceira perspectiva e a última, é que Jesus faz coisas que ninguém jamais viu. De fato, meus irmãos, o que está acontecendo nesse texto aqui é um debate teológico muito profundo. Aqueles homens têm essa concepção, o judeu tinha essa ideia, olha, se o homem está doente, é porque alguma coisa ele fez de errado. A gente já viu isso no Antigo Testamento, os amigos de Jó. O judeu pensava assim, qualquer doença grave, uma doença, só pode ser porque a pessoa pecou. Pecado produz doença. Se a pessoa está doente, ela está em pecado. E é isso que aqueles homens, aquela sociedade, talvez seja esse o problema do paralítico, ele se via culpado pela sua doença. Ele se via na sociedade como um pecador. As pessoas olhavam para ele, está vendo? Se ele está numa situação dessa, só pode estar pecando. Só pode ser um miserável pecador. Só fez algo de muito grave diante de Deus. Deus está irado com ele. Essa era a teologia das pessoas. Como um homem se sente em paz assim? Para o judeu, a condição prévia da cura, então, tinha que ser o perdão do pecado. Um homem só pode ser curado se primeiro ele receber o perdão de todos os seus pecados. Então acompanha aqui a conversa de Jesus. Vamos perceber o que Jesus está fazendo. Primeiro Jesus diz para o paralítico, olha, filho, perdoados são os seus pecados. Epa, surge a questão teológica. Que história é essa, Jesus? Só Deus perdoa pecados. Surge a outra questão teológica. Como é que alguém pode ser curado antes de receber o perdão dos pecados? E Jesus responde com ironia para aquelas pessoas que estão apenas pensando no seu coração essas coisas. Ah, é? E o que é mais fácil então? Dizer, perdoados são os teus pecados? Ou dizer ao paralítico, levante-se, tome o seu leito e ande, versículo 9. Jesus usa uma ironia para aqueles homens. Já vocês estão duvidando de mim? Ah, é, vamos na teologia de vocês então. Se um homem só pode ser curado quando recebe perdão de pecados, o que é mais fácil, hein? Com certeza é mais fácil falar, seja perdoado os seus pecados, porque ninguém pode chegar diante do juízo de Deus, do tribunal de Deus e conferir se Deus perdoou mesmo. Muito fácil, até eu mesmo falo, perdoado são os seus pecados, meu filho. Difícil mesmo é dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. É isso que Jesus está dizendo. Ah, é? Pois Jesus então faz uma coisa que ninguém jamais viu. Diz o versículo 11, Jesus se vira para aquele paralítico e diz, eu digo a você, glória a Deus, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos. O que isso estava mostrando para aquelas pessoas, meus irmãos, é que se aquele homem tinha poder de curar, aquele homem chamado Jesus tinha poder de perdoar pecados.
A prova irrefutável, já que a teologia é essa. Curar pecados só vem com perdão dos pecados. Curar o enfermo só vem com perdão dos pecados. Meu filho, levante-se. Tome o teu leito, vai para casa sarado, porque eu sou aquele que tem autoridade para perdoar pecados. O que o texto nos ensina, meus irmãos, é que o pecado é como uma doença. E o perdão é como ter a sua saúde restaurada. Jesus está mostrando para nós que o que Deus fez e o que Deus faz é de extrema importância para o ser humano. Não se engane, meu irmão, não se engane, minha irmã, nesse tempo que a gente está vivendo de doença fatal, que é o coronavírus. Não se deixe enganar. O pior mal que assola a sua vida é uma vida mergulhada em pecado. E a maior bênção que você pode receber na sua vida é o perdão dos seus pecados. A maior bênção é você deixar o seu rancor de lado e conseguir ter paz na alma, na cama. Aquela pessoa nunca mais vai incomodar você. Você nunca mais vai lembrar com rancor dela. Ela não vai te acompanhar na hora de tomar banho no chuveiro. Ela não vai estar ali aprisionada com você na hora que você toma café. Você se libertou. Você tem paz agora. Porque o pecado é como a doença. Precisa ser sarado. A melhor coisa da sua vida vai ser quando você aprender a amar a sua esposa, o seu esposo, aceitá-lo, entendê-lo. A melhor coisa vai ser quando você entender que a Igreja Batista Castelo Forte não é perfeita. Que a gente está aqui porque foi um plano eterno de Deus. Não para passar a mão na cabeça de um de outro, mas para entender que essas coisas nos melhoram. Foi plano de Deus usar fracos e fortes para crescerem juntos. Eu vi uma frase maravilhosa hoje no Twitter, do Josemar Bessa, pastor Josemar Bessa. Jesus podia ter ido muito mais longe se ele fosse sozinho, do que levando 12 pessoas imaturas com ele. Mas se ele fizesse isso, ele não faria a vontade do Pai. Existe razão para a gente estar aqui, convivendo com gente difícil, para a gente aprender a graça que é o perdão de Deus. Você me entende, meu irmão? Você me entende, minha irmã? Jesus demonstrou para todos ali o que ninguém viu. Qual é a atitude de Deus? É perdoar pecados para trazer a cura para a alma humana. Só o perdão vai resolver a sua vida. De quais pecados você precisa que Jesus hoje levante você através do seu perdão? O que é que tem paralisado você? Quais são os pecados que você alimenta, que você tolera, que você justifica? Afinal de contas, você tem direito, você é filho de Deus, você é um ser humano, você erra, você tem a capacidade, eu também estouro. Quais são as transigências da sua alma com você mesmo? Aquilo que você carrega e precisa hoje ser curado para que você seja liberto para a vida que há em Jesus. O que você precisa hoje, meu irmão? Qual é o pecado que você precisa confessar a Jesus? Nós lemos hoje um texto que a Bruninha trouxe de Tiago, que fala sobre o efeito, a eficácia da oração. Muito pode a oração do justo nos seus? Muito pode a oração do justo nos seus? Qual é o contexto do versículo? Confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Leia o versículo todo, meu irmão. Está falando de confissão de pecado. A eficácia é trazer paz, cura para a alma, com o perdão dos pecados. Pecado é coisa séria, é uma doença que precisa
da cura de Jesus. Naquela noite, naquela manhã, naquela tarde, eu não sei, as pessoas ficaram maravilhadas porque viram algo que ninguém jamais viu. Um homem foi levantado do seu leito porque recebeu perdão de todos os seus pecados. E aquele que recebe perdão dos pecados ganha uma vida nova, novinha em folha. Quem se aproxima de Jesus com fé volta vendo a sua própria vida, vendo na sua própria vida o que ninguém jamais viu. Que seja assim também na nossa vida, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nós rogamos por nossas vidas, por essa igreja, Senhor. Nós nos apresentamos a Ti e pedimos, Pai, que Tu olhes para dentro de nós e discirna em nós quais são os pecados que têm interrompido, que têm nos paralisado, nós como igreja, que têm nos incapacitado, Senhor, de fazer Tua vontade. Quantas pessoas doentes, Senhor, pecados alimentados, aquele tipo de pecado que o Senhor chamou de fermento, que leveda toda a massa, que não faz barulho, ninguém vê, mas vai aos poucos tomando o coração de todo mundo pensa que é normal. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas nessa noite. Nós queremos apresentar a vida de cada irmão, de cada irmã dessa igreja diante de Ti, Senhor, para que o Senhor veja em nós o que só o Senhor pode ver. Discirna, Senhor, as nossas ações, discirna as nossas intenções, motivações, conhece-nos, como diz o salmista, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau, porque nem mesmo eu, nem mesmo nós podemos entender o que há no nosso coração perverso, caído. E guia-nos pelo caminho eterno. Eu peço assim, meu Deus, em nome de Jesus.